Podcasters, sejam bem-vindos ao episódio 17 do podcast Empreende Verde. Quero lembrar que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o YouTube Empreende Verde, o perfil Empreende Verde, onde você consegue ter contato com todos os personagens da rede Empreende Verde. Eu quero aqui, antes de começar esse podcast, fazer uma reflexão com você. Quanto você acha que os indígenas serem fortes é importante para você? Quanto você se importou ou fez pressão quando rolou todo aquele esquema do marco temporal? Quanto você lembra que o nosso primeiro deputado federal indígena que a gente teve foi o Mário Juruna, falecido em 2002, e que desde então esses guardiões da terra têm se obrigado, como qualquer cidadão, ser porta-vozes do que defendem, conquistando novos cargos políticos. Quando eles conquistam esses espaços, você vibra com essas conquistas? Você compartilha causas indígenas no seu perfil do Instagram? Você dá like e apoia a proteção desses guardiões? Você é o tipo de pessoa que fica indignado quando eles são atacados à bala? Você fica ainda mais irritado quando vê mineradores invadindo suas terras? E sim, tudo isso é muito importante. Claro, eu vou sempre te agradecer por isso. E hoje a gente tem mais um papo sério. Aproximadamente 35 famílias e 1.600 indígenas foram atingidos por essas fortes chuvas que têm assolado o Rio Grande do Sul e eles precisam de você. Para conversar sobre tudo isso, eu convidei a Denise Wolff, que é da IECAM, uma ONG que trabalha com povos indígenas há décadas e conduz o projeto Ar, Água e Terra. Para conversar com ela sobre todas as condições atuais que estão acontecendo agora durante as cheias, mas também para a gente entender outros momentos que passam as etnias do Rio Grande do Sul. Uma das coisas que eu pensei antes de começar, esse podcast, antes de trazer tudo isso para vocês, eu quero lembrar, que eu fiquei pensando que esse movimento, o podcast Empreende Verde e o movimento Empreende Verde é totalmente voltado para falar sobre negócios sustentáveis, modelos de negócios, fontes de receitas e iniciativas sustentáveis. Eu quero lembrar que quando a gente tem, nesse modelo de sociedade que a gente está hoje, pessoas que não gostam de pensar, nem organizar, nem produzir dinheiro, muitas vezes essas pessoas ficam vulneráveis. Porque o dinheiro, nesse modelo de sociedade que a gente está, te fortalece, te empodera, e quem não gosta de pensar, organizar ou lidar com dinheiro, acaba ficando vulnerável. E talvez seja por isso que pessoas com conhecimentos ancestrais, com uma resiliência incrível, que vem de longo prazo, sejam assim tão vulneráveis. Situações como estas que a gente está vendo dos indígenas me fazem questionar tudo. Me fazem questionar nosso modelo de sociedade, nossa maneira de distribuir os insumos, a banalização que a gente tem em temas gravíssimos como o uso indiscriminado do plástico, que é uma coisa que me incomoda há muito tempo. Temas como esses, na minha opinião, não deveriam nem estar só na opinião popular, por exemplo, pago ou não mais caro por um produto que seja mais sustentável e que faça a abolição do plástico. Isso, para minha opinião, deveria ser legislado, controlado. Mas ao invés disso, a gente segue esmagado por uma necessidade de comprar mais barato. Não importa quanto poluente seja aquele processo. A gente segue sem leis que defendam a reposição de peças por um longo prazo. E isso faz com que fique mais barato você trocar o seu liquidificador do que consertar. A gente segue com regras de conduta que faz a necessidade de ser ágil e prática da nossa sociedade fazer com que muitas pessoas passem por cima dos seus valores pessoais. Quer um exemplo? Aquele mesmo pão que você compra embalado em plástico no mercado, por praticidade, você poderia estar plantando trigo, levando o trigo no moinho, fazendo a farinha e daí produzindo pão. Parece demais? Mas isso é exatamente o que aconteceu durante toda a minha infância numa família de 7 filhos. Então, a gente tem opções. Somos uma sociedade que só muito recentemente passou a ter uma lei de pagamento por serviços ambientais, que é um tipo de lei que remunera as pessoas que preservam a biodiversidade e as suas regiões. E é uma lei que muito poucas pessoas conhecem e que eu fiz questão de trazer aqui para esse bate-papo. Eu, Fabiola, defendo que existem muitas maneiras de subverter a ordem imposta. Existem muitas maneiras de descentralizar a riqueza. Existem muitas maneiras de construirmos vidas mais autônomas. E eu falo tudo isso porque são ações necessárias. Repensar o nosso modelo de sociedade é necessário. Claro que é. Mas construir, fazer
oferecer, elaborar novas opções de serviços, novas opções de produtos, novas formas de distribuição, isso sim é o que realmente se faz necessário. Eu aqui tenho um modelo de presente que eu comprei pro Dia das Mães, que é uma cesta indígena. Coisas que vão fazendo a gente repensar a nossa forma de consumo, enquanto várias pessoas estavam apoiando outras marcas, outras opções. É nisso que eu confio, na escolha individual e na articulação de estratégias que fortaleçam o cenário de negócios sustentáveis. É para isso que eu trabalho e é para isso que eu estou fazendo grandes esforços de conectar, acolher, atender e fortalecer donos de negócios sustentáveis. E se você não tem um negócio sustentável, você pode comprar um produto sustentável. E nesse momento, deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas na construção dessas ecomarcas que são invisíveis para a sociedade atual. Nossa sociedade sem tempo. Por isso, a história daquela ecomarca que importa e que vai estar repleta de detalhes, para a grande maioria das pessoas, nem vai querer saber. Então, se você é um empreendedor, eu vou te dizer com todas as letras, engole o choro e lide com isso. Primeiro, nós vamos fortalecer teu econegócio. Nós vamos encontrar atributos de vendas que façam as pessoas optarem pelo que você tem para oferecer. E depois nós vamos construir de bastidores essa história e esse legado sempre ao longo da sua história, mas dando as evidências que precisam para você estar forte. Infelizmente, na nossa sociedade, dinheiro é oxigênio para que a gente consiga se sustentar. E quando o seu lado, pessoa humana, estiver nativa, lembre de dar vazão para todas essas coisas que são importantes para você. E abra espaços. Fortaleça a compreensão de dimensões que a sua audiência ainda nem pensou. Foi assim que eu decidi o tema desse episódio do podcast. Pensando que, nesse momento, com toda a preocupação que o estado do Rio Grande do Sul ainda nos dá, né? Com toda a humanidade que meu coração está sentindo nesse momento, eu escolhi com muito carinho o tema do episódio do podcast de hoje. Eu, inclusive, reagendei um podcast da semana passada que deu problema no Instagram e a gente não conseguiu transmitir. Porque eu sabia que eu queria dar espaço para uma ecomarca que fosse prejudicada pelas cheias. E daí, na hora de escolher, eu pensei, são tantas ecomarcas e tem tantas histórias que seria só mais uma na multidão. E não que isso seja um problema, porque são muitas histórias realmente, mas eu tô preferindo ir mais a fundo e entender mais intimamente o que cada um precisa e o que cada um tá passando e tentando conectar realmente pessoas que possam ajudar nessa situação. Eu acredito que isso tem trazido muito mais apoio para essas histórias individualmente do que apresentar genericamente da maneira como tem acontecido e que poderia ter acontecido também no movimento Empreende Verde. Então, se eu fosse falar, inclusive, sobre isso, o movimento SOS Ecomarcas que eu criei flopou. Mas eu vou deixar esse tema para um outro dia. Que eu vi, inclusive, muitos movimentos defendendo marcas gaúchas pequenas e como são muitas marcas desconhecidas, parecia que era só um monte de arroba. E não tinha história. Assim, quando eu tive conhecimento do que tem acontecido com os indígenas no Rio Grande do Sul, eu não tive dúvida. Eu organizei esse bate-papo para que vocês também conheçam e vocês também consigam ter contato com os bastidores do que está acontecendo nesse momento. Assim, eu quero convidar minha querida amiga Denise Wolff, colega da minha turma de pós-graduação de gestão ambiental, para compartilhar esse momento e somar na voz dos indígenas do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Denise! Bem-vinda, querida! Tudo Boa bem? noite. Tudo bem, Fábio? Comigo tudo bem, triste com toda essa situação, mas tudo tranquilo, né? Tentando fortalecer pessoas próximas, que não falta, né? O que não faltam são histórias, nessa loucura que não para de acontecer. Mas, né, fora isso, tá tudo bem. Conta um pouquinho de você, eu acho que é um bom momento, né, tu te apresentar para nossa audiência, contar um pouquinho, né, como é que você chegou aqui, como é que você veio aqui para esse bate-papo, para somar na voz dos indígenas, contar um pouquinho da ICAN, né, que eu vi que já está ali representada num quadrinho atrás de você, para que a gente possa contextualizar também um pouquinho desse bate-papo que a gente vai ter nessa live, né, e daí poder entrar no tema que nos trouxe aqui. Claro. Eu atuo no IECAN desde a década de 90, né, Fábio? O IECAN é uma ONG que se formou, seus fundadores, a maioria carioca, se fundamentaram, assim, o IECAN, um pouquinho antes da época da Rio 92, né? Nós chamamos de ECA 92, Rio 92. E a partir de então, era Frois, que foi a primeira presidente do IECAN,
nos aliamos, né, nesse trabalho aí, principalmente de revitalização da biodiversidade. E daí, em 2011, a gente trouxe a sede dele aqui para o Rio Grande do Sul. E entre muitos projetos que desenvolvemos, né, com diversas entidades e parceiros aí ao longo da nossa história, nos últimos anos os Guarani têm sido o nosso principal aliado, né, através de projetos, atualmente no projeto Área de Terra, que é um projeto desenvolvido no meio do programa Petrobras Socioambiental, foi um edital, né, que nós entramos, e agora a nossa quarta fase, envolvendo 10 aldeias indígenas Mimiá-Guarani aqui do Rio Grande do Sul. Resumidamente mesmo, né? Porque quanto tempo faz que vocês estão nesse trabalho com indígenas, hein? Eu me aproximei dos Guarani, Fábio, pelo ano 95, 94, 95, de forma voluntária, junto com uma médica, amiga minha, que já prestava essa assistência a uma aldeia Guarani ali do Cantagalo, ali na divisa Viamão-Porto Alegre. Então, voluntariamente, a partir desse ano, 94, 95, e no Instituto, pelo menos desde 2004, que a gente já tem ações, atividades e projetos com os Guarani aqui no estado. Isso te traz uma bagagem, né, e um conhecimento de várias lutas, de várias causas que a gente não vê nos bastidores. Eu não sei por onde começar esse bate-papo. A gente fala um pouquinho primeiro sobre esse momento atual, que tem sido terrível, né? E uma das coisas que tu trouxe essa introdução até comercial para contextualizar, porque eu estava trazendo o podcast um pouco para fora do eixo do que eu trago por aqui, mas que é uma das coisas que me faz pensar muito sobre os indígenas, né? Que por mais que sejam pessoas que precisem de menos recursos, que tenham uma produção um pouco mais autônoma do que a nossa sociedade está habituada, nesse momento de reconstrução vai precisar de muita coisa para voltar para uma estaca zero de novo, né? E por não ser tão capitalizados quanto a gente está acostumado, né? Mesmo pessoas em vulnerabilidade vão buscar novas formas de recursos, vão buscar. Eu imagino que eles fiquem um pouco mais vulneráveis. Eu estou viajando na maionese, ou é isso aí mesmo? Traz um pouco desse contexto, né, para gente que não está tão próximo. Eu acho que a gente tem que, assim, primeiro, assim, tentar contextualizar, talvez, né? Depende do que cada um considera vulnerável. Se considerarem os indígenas como vulneráveis no sentido de feridos, sujeitos de ataque, sim, são vulneráveis. Mas, por outro lado, são muito resilientes. Eles resistem e têm uma resiliência de milhares de anos. E ainda mais a partir da chegada dos europeus aqui no nosso Brasil, né? Então, assim, pode falar de uma luta de milhares de anos e uma luta mais intensa de pelo menos 500 anos. Então, assim, são vulneráveis em alguns aspectos, sim, feridos, né? Sujeitos de ataque, mas, por outro lado, fortes, resistentes, resilientes. A realidade aqui no nosso estado, muitos têm me perguntado, né, Fábio, mas quantas aldeias foram afetadas? Quantas aldeias foram atingidas? Todas. Diretamente, talvez entre 7, 10 aldeias, diretamente, se considerar que afetadas diretamente é porque alagou, porque encheu d'água. Mas indiretamente todas, porque podem estar isolados, estão ilhados, estão sem acesso às estradas ou rodovias, então não tem como sair para vender o artesanato, não tem como se comunicarem, alguns tiveram que ir para aldeias mais próximas, porque a sua não teve condições de ficar, algumas famílias em abrigos. Então a gente tem uma realidade muito diversificada em termos assim de afetamento, de impacto. Mas sim, impactadas, eu acredito que todas as aldeias indígenas estão impactadas. E quando Os gaúchos também, né? Não sim, difere. Nesse momento estamos todos. impactados, né? Estamos todos impactados, direta ou indiretamente, né? Como os biólogos Infelizmente. costumam falar. E também entender que quanto mais vulneráveis essas comunidades, eu não falo só das indígenas, eu falo de qualquer comunidade, quanto mais vulnerável em termos de habitação, moradia, acesso, mais estão sofrendo, mais atingidas. A gente não está falando só de cidades embaixo d'água, né? A gente tem algumas, infelizmente, Eldorado, Guaíba, Canoas, etc. Tem aquelas cidades que foram muito mais atingidas, a região metropolitana também bastante atingida. Mas aqueles que já vivem em uma situação de precariedade habitacional, por exemplo, mesmo que não estejam debaixo d'água, estão ainda mais atingidos. Então, por um lado, a gente tem essa triste realidade, e que exige atenção da sociedade, do governo, de todos nós, ainda com mais empenho, né, com mais atenção, com um olhar ainda mais
mais atento, né, para essas comunidades, quanto mais vulneráveis elas são. Mas, por outro lado, também, eu tenho repetido muito isso, assim, que a sociedade esquece que o nosso território, o Brasil, dispõe de cerca de 13 a 14% do seu território em unidades de conservação da natureza e mais ou menos uma percentagem de 13 a 14% de terras indígenas do Brasil. Quando a sociedade perceber que isso é uma fração pequena do território, que está protegida e que defende os recursos vitais, eu chamo de elementos naturais, não gosto do termo recurso natural, porque justamente para a sociedade considerar os elementos naturais vitais recursos naturais, eu escrevi esses dias isso, mais eles são explorados e mais são esgotados, por entender como recursos. Não são mais recursos, agora são elementos. Eu acho que é isso que falta a sociedade perceber. Que a gente tem que se aliar com quem defende o meio ambiente. Com quem ainda defende, com quem sempre defendeu, no caso dos povos indígenas, e continua defendendo e ainda buscando mais terra e respeitando a terra em todos os seus sentidos. Terra enquanto planeta, terra enquanto mãe terra, terra enquanto território. Então, por que se aliar aos indígenas? Porque é uma questão de vida, uma questão de biodiversidade, de vida, de ar, de água, de qualidade, de buscar um equilíbrio climático, porque já perdemos, né? Já passou a hora, já passou o tempo, já passou a hora. Aquilo que os ambientalistas, por exemplo, falavam há 30 anos atrás, na Eco 92, se for considerar Rio 92 como um primeiro marco das emergências climáticas, se for considerar, então isso já se fala pelo menos há 30 anos. E quem de Sim. fato protegeu? E é uma indústria burra, né? Que a gente tem, pelo menos no Brasil, quando eu que venho do comércio exterior, que vivi uma realidade de pensar num mundo sem fronteiras e tal, eu me lembro uma das primeiras aulas que a gente teve lá na pós, de perceber que, na realidade, essa é uma visão muito distorcida, né? E eu consegui identificar ao longo dos estudos que eu fiz depois da pós-graduação e depois de estar muito mais envolvida em sustentabilidade, quanto é limitada a visão industrial que a gente tem. Quando a gente incentiva uma montadora, quando a gente incentiva indústrias que são muito mais poluentes para gerar capital, enquanto a gente tem as coisas mais preciosas que existem na Terra, que são a biodiversidade. Então, todos esses papagaios, macacos, borboletas, aranhas, cobras, que a gente vem traficando, né, ao longo dos anos que as pessoas vêm vendendo, isso poderia dar indústrias formais que forneçam aquela propriedade ou aquele animal, e isso sim geraria bilhões de dólares. É uma indústria trilhardária que poderia estar sendo formalizada e feita de uma maneira diferente, que preservaria a biodiversidade. Isso seria muito mais inteligente do que a gente continuar colocando uma montadora de carro elétrica. Mais um engodo social, que eu não entendo como pessoas inteligentes estão comprando carros elétricos, mas é uma visão muito míope de como levar a indústria. É uma sociedade despreparada para encontrar novas formas de fazer as coisas. Então, tem que ter uma visão vanguardista, tem que ter uma percepção de como que a gente consegue, e daí sim, ter esses apoios de diferentes instâncias que façam essas iniciativas crescer. Eu agora que estou nesse movimento Empreende Verde, chega para mim muitas iniciativas de aceleradoras ambientais. E nas aceleradoras eu vejo as pessoas montando, chega a startup com boas ideias, aí vem um grandão que coloca a porta em determinado capital, porque essas aceleradoras encontram os investidores, né? E tem alguns investidores que tomam conta dos contratos e se desenvolve de uma maneira errada. Então, a gente tem, desde a base de onde está surgindo boas ideias, de onde está crescendo e aparecendo uma nova possibilidade de a gente estruturar tudo isso, ainda um mundo sanguessugas, sabe? Que monta em cima de boas ideias, não que elas não saiam do papel, mas de uma maneira que eu tenho questionado muito, inclusive, como tem sido a construção disso tudo. Então, tem sido para mim, que estou nesse esforço, mais dolorido que antes, me faz muito mais sentido esse tema de resiliência, né? E quando eu falei de vulneráveis, eu me referi aos indígenas, literalmente, como você usou a expressão, atacados. Vulneráveis, não percebo eles como vulneráveis em si, mas uma sociedade que não tem voz, que se eu fico indignada com as atrocidades que eu vejo, o que eu não vejo deve ser muito mais. Então, vulneráveis no sentido de pessoas se sentirem permitidas a fazerem atrocidades
grandiosas, né? De entrarem armados, de chegarem atacando, de invadirem, e a gente, o Brasil inteiro sabe, ninguém faz nada. Então, de tudo, meu Deus, sabe, tipo, como que nós estamos em 2024 e coisas como assim ainda acontecem, né? Então, e percebo, né, uma das coisas que eu fico pensando muito, porque nessa cheia a gente teve classes sociais diferentes atingidas por essa cheia. Normalmente, para mim, né, que trabalho com sustentabilidade, que lido com desde o catador até o dono da reciclagem maior que existe no Rio Grande do Sul, sempre quando eu estava ali, eu tinha contato com um mundo mais vulnerável, que era normalmente quem era atingido, e os mais fortes normalmente não eram atingidos. Nessa cheia atingiu todo mundo. E daí, quando a gente fica pensando nesse sistema de doações, tu percebe que existe muito menos vulnerabilidade em pessoas com um grande poder aquisitivo, em bairros privilegiados, que essas pessoas têm uma rede de apoio diferente, que pelo menos que eu conheço, nenhuma das pessoas, né, que foram atingidas nesse meio acabaram precisando ir para abrigos, por exemplo, enquanto pessoas em vulnerabilidade, sim, eu conheço, a própria ajudante, a faxineira da minha amiga está num abrigo, eu tô pensando, ok, como que a gente vai ajudar essa pessoa? A faxineira foi atingida, mas ela já está limpando a casa, e daí a gente vai vendo que existe uma diferença que, não quero usar a palavra hierarquia, mas quando você pensa em ajudar, para mim, fica muito mais urgente ajudar um vulnerável do que uma pessoa que tem uma rede de apoio maior, né? E daí, ter esse pensamento já me soa desconfortável, porque eu penso com que direito eu estou pensando nisso, se todas as pessoas precisam iguais. Mas não dá para ignorar que um fator como esse existe. Por isso que eu te convidei para essa live, quando eu soube, quando você me mandou os primeiros posts mostrando o que estava acontecendo, eu pensei, acho que é para isso que eu quero dar voz. Eu queria que você desse um pouquinho também do teu olhar sobre tudo isso, né? De também contar um pouquinho do que aconteceu, o que essas pessoas estão precisando, relatar o que tu sabe para a gente poder também se colocar nessa situação. Logo nos primeiros dias, assim, onde percebemos, né, a intensidade, né, da tragédia que estamos passando, logo no início se articulou um grupo de indigenistas de mais de 20 entidades, se articulou rapidamente com alguns atores que trabalham em órgãos públicos, mas a grande maioria de entidades, né, de organizações da sociedade civil, se organizou, se articulou, uma parte com recursos de algumas organizações indígenas, como a PIB, como a PINSUL, já com recursos, outras também entidades, né, outras organizações, e se formou esse grupo, se articulou, começamos já a organizar, inicialmente a Lucime, numa paróquia na Zona Sul de Porto Alegre, na paróquia Menino Jesus de Braga, onde as doações eram centralizadas ali, e o IACAN, Carlos da SEMA, Carlos do IBAMA, outros parceiros, enfim, começaram a distribuir dessa paróquia esses donativos para aquelas aldeias, claro, numa escala assim, de emergência maior, né? E aí a gente está falando de itens como cobertores, colchões, roupas, alimentos, água, lona, barracas, então tudo era importante, né? Então se entendeu, assim se calcula, né? Chegou a um total de mais ou menos 60 aldeias no Rio Grande do Sul. De uns dias para cá, as situações ficaram nessa paróquia mais ou menos 2 semanas. Nessa semana para cá, de sexta-feira mais ou menos para cá, quem está centralizando, digamos assim, essa distribuição para as aldeias tem sido a Secretaria Estadual de Saúde, especialmente do SEI, que é de atenção aos indígenas, Distrito Sanitário Especial de Atenção à Saúde Indígena, digamos assim. Então, o DISEI está assumindo, né, esse papel. Em paralelo, nós, enquanto IECAN e outras organizações também, levando doações para as aldeias. Desde que isso começou, sabe? Assim, praticamente todos os dias a caminhonete do projeto está levando donativos nas aldeias. Então, agora essa organização está um pouco mais na mão da Secretaria Estadual de Saúde, mas poucos indígenas também na linha de frente, com caminhonetes, inclusive, faltando caminhonetes, inclusive, para fazer essa distribuição, porque às vezes os donativos chegam aqui em Porto Alegre em caminhões, e daí os caminhões tem que colocar nas caminhonetes e levar. Eu estou falando de meia dúzia de caminhonetes, entendeu? Nessa empreitada desde o primeiro dia. Mas entendemos que essa carta que foi feita, dessa articulação indígena-indigenista, elenca, assim, especialmente 14 demandas mais urgentes, que passam desde a demarcação dos territórios, das terras indígenas, algum grau de
de estudo e de demarcação, aquelas que ainda nem em estudo estão, por exemplo. Então, assim, passa por desde da regularização dos territórios indígenas até demandas como o Sistema Único de Assistência Social, que eles não possuem. Só existe o tipo SUS indígena, né, que é feito pelo CESAI, né, Secretaria de Saúde Indígena. Então, passa por uma série de demandas, desde a regularização do território a moradias dignas, infraestrutura digna, porque quem conhece as aldeias indígenas sabe da realidade dura a qual eles enfrentam em termos de falta de moradias adequadas, muitas vezes de saneamento, muitas vezes de encanamento, né, de água potável. Então, assim, são realidades que a gente está falando de cerca de 80 áreas indígenas só no Rio Grande do Sul. Então, a gente está falando de uma realidade muito diversificada, de várias etnias, que são Guarani, Caigante, Charrua, Xoclen, né, não é uma etnia só, tem especificidades, né, e eles têm direito a essa especificidade, uma educação escolar bilíngue, intercultural. Então, são muitas demandas, sabe? São muitas demandas, muitas realidades e muitas necessidades. Então, essa carta é super importante, porque relata, assim, dá um contexto do que estamos vivenciando enquanto higienistas e parceiros das aldeias indígenas aqui no Estado, a grande necessidade que existe, não só de nós ativos, mas de apoio em todos os sentidos para muitas áreas, estejam atingidas diretamente ou indiretamente impactadas. Essa carta é bem importante, assim, as organizações indígenas estão empenhadas, assim, que elas cheguem, né, à sociedade e ao poder público, nos seus diversos órgãos de competência, inclusive, né, de obrigação de atender, né, que tem a obrigação de atender. Mas são demandas, muitas demandas são muito antigas, muito, muito antigas, que talvez nesse momento de tragédia repercutam, talvez tenham mais ressonância, porque a sociedade entendendo o quão é importante a defesa desses territórios para a defesa da nossa própria espécie e da nossa sociedade, inclusive. A gente fala em mudanças climáticas, emergências climáticas, parece que quando algo desse porte se manifesta, assim, como se manifestou agora no Rio Grande do Sul, parece que daí as pessoas começam a perceber, opa, não, realmente isso aí não está normal. Então a gente tem um quadro, assim, por um lado, muito triste, mas por outro, talvez de aviso, de alerta, assim, muitos colapsos climáticos, muitas tragédias que estavam pensando em 2030 estão acontecendo. Ou seja, nós, além de o nosso planeta estar fragilizado, com 1,5 graus de temperatura acima do que deveria, e causando esses impactos no mundo inteiro, no planeta inteiro, e agora a gente sentindo mais de perto aqui no sul da América do Sul, talvez também isso seja um alerta, entendeu? Não tem mais tempo, gente, é agora, está acontecendo. Então, é claro, eu vejo que está todo mundo falando muito da desgovernança, né? Dos erros, das falhas, da falta de governança, de planejamento. Existe isso, mas existe também uma falta evidente de planejamento territorial, urbano. E de, A gente tem legislação. de mudar tudo que a gente tem, né? De mudar o que a gente comercializa, de mudar o que a gente está colocando no mercado. Eu acho que esse é mais momento que nunca, né? E garantir que a legislação ambiental seja cumprida em qualquer empreendimento, do menor ao maior, porque não é flexibilizando a legislação como muitos governos têm feito, que vai nos ajudar, pelo contrário, agora ficou evidente. Se a gente tivesse matas ciliares, matas ribeirinhas, cursos d'água mais preservados, não tomaria essa dimensão. Se a gente não tivesse tantas pessoas vivendo em áreas que deviam ser de floresta, de campo, de matas ripárias, não teria tomado essa dimensão. Então, é evidente, acho que cada vez está se tornando mais evidente, que não se pode mais flexibilizar a legislação ambiental. Não, pelo contrário, tem que ser cumprida ou mais criteriosa, mais exigente, porque está aí, entendeu? É só assim, é só desse caminho. Não dá para pensar em indústria, em empreendimento, em fabricação, qualquer que seja o empreendimento, entendeu, Fábio? Sem aliar. Agora a gente não está falando só em conservação, em preservação do meio ambiente, está falando de recuperação. Entendeu? Já se passou, a gente trabalha com recuperação de áreas degradadas há muito tempo, né? Então, assim, já passou da hora. Que não, ou a gente recupera
restabelece. E aí os povos indígenas têm um papel fundamental porque eles entendem o processo natural. Então, eles são grandes aliados, inclusive, na recuperação necessária que se faz do meio ambiente, seja qual for o bioma, são, além de eles proteger, eles podem ser nossos aliados para recuperar. E emerge a necessidade de recuperação, e especialmente de margens de curso d'água. Se alguém não percebeu isso, assim, me desculpe, mas não tem mais para onde correr, entendeu, Fábio? Eu não me lembro qual foi a cidade, mas eu escutei um prefeito dizendo: eu recomendaria que ninguém da minha cidade reconstruísse suas casas, sabe? Nas É o mesmas momento de áreas. pensar de uma maneira estratégica, de, né, organizar essas coisas, aí que entra a falta de planejamento territorial que você falou, de gente conseguir se organizar de uma maneira diferente. O que que a gente vai fazer? Vai reconstruir as pessoas nos mesmos lugares onde já foi atingido? Né? É uma das coisas que eu me pergunto, e tem bairros que têm em cheias recorrentes, como que a gente convive com cheias recorrentes? Não dá mais para continuar da mesma maneira, né? E acho que isso fica muito, muito evidente num momento como esse. Mas eu receio que não vai ser. Que, receio, né? Agora eu estou até que gaguejando, porque eu lamento, mas eu entendo que enquanto isso não for um modelo comercial, a gente encontrar vantagens, a gente encontrar maneiras de reconstruir isso e dar valores, né? Que nem para mim, que estudo isso profundamente, eu consigo identificar muito o valor dos povos indígenas, da preservação, dos conhecimentos ancestrais, da maneira de manutenção, né, de território, tanto de fauna quanto de flora, na arborização, na maneira de exploração. E assim, agora que está tendo, aqui eu posso até falar uma blasfêmia, mas vou dentro das informações que eu tenho, que são muito recentes, que eles estão achando as cidades, aquelas na Amazônia, eles percebem que foram civilizações enormes e que não tiveram o impacto que tiveram na Europa, ou seja, a gente tem uma tecnologia, uma capacidade de desenvolvimento natural que não se identificou em outros povos. Né? Então, a gente ainda tem tanto para aprender, tão burro, tão limitado, é tão míope continuar no mesmo sistema, continuar da mesma maneira, valorizando as mesmas coisas, né? Então, eu até entrei nesse programa, nesse podcast, fazendo essa provocação de plantar o trigo, mandar no moinho, fazer a farinha, mas quando eu era criança, literalmente, nós somos em 7 filhos, era assim. Eu me lembro que a gente voltava com aquelas sacas enormes de farinha do moinho, e todo dia fazia pão, todo dia fazia bolacha, era muito menos embalagens, e não que isso seja possível para todas as pessoas, mas isso é possível para muitas pessoas. A nossa área territorial é enorme. Pensar de uma maneira resiliente, sabe? Hoje eu consigo identificar, por ter sido criada nessa família, na cabeça da minha mãe, que eu só achava que era assassino de coluna, uma permacultura sábia, sabe? A diversidade, a quantidade, e mesmo agora, quando eu cheguei de Porto Alegre, saí, né, ali das cheias, e a gente estava sem fruta, sem ovos em Porto Alegre, várias coisas acabaram já, eu saí bem no comecinho, nos primeiros dias da enchente, e aí eu cheguei aqui, tinha um cacho de banana colhido por nós, o pé de romã com as romãzinhas rachadas, os ovos da galinha do sítio, lenha do sítio para acender fogo, e daí tu pensa, é um mínimo de resiliência que te dá um conforto no coração. Então, eu acho E tu que tocou, não é um modelo comercial, mas pela saúde mental das pessoas é necessário que a gente mude a maneira de agir, de consumir, o que a gente dá apoio, a maneira como a gente leva a vida, né? Então, tu tocou num ponto importante, Fábio, assim, que eu acho que no momento assim, de tragédia tem que se repensar também esse uso do território, que nem gosto do termo uso, mas é o termo que se mais oficial, né, nessa área. Tu tocou num ponto assim bastante importante. Tu está falando em agricultura familiar, agricultura orgânica, permacultura, em modelos de produção sustentável. Eu não tenho dúvida que esse modelo de produção que se instalou no Brasil e em diversos países, que foi saindo da Europa, se instalando especialmente aqui na América Latina, de grandes monoculturas, né? As monoculturas de soja, de arroz, de eucalipto, de pino, chegou a chamar de florestas de pino, florestas de eucalipto, não são florestas, não são áreas, são monoculturas, basicamente, também, de né? maneira.
Então, eu acho que é um bom Não vai momento ficar da na terra, sociedade. foram plantadas para serem derrubadas. Não dá para a gente nem chamar de floresta por conta disso, porque não São foi criada para monocultivos. ficar ali. É uma exploração de madeira. São monocultivos. E eu acho que é um momento da sociedade também começar, assim, ou voltar a começar a perceber também o papel dessas grandes extensões de monocultivos em tragédias como essa, porque exaure o solo fica deteriorado, não filtra, não alimenta o curso d'água, o lençol subterrâneo, ainda por cima contribui com a agroquímica, com os bio, com os agrotóxicos, contaminam. Quem é que está ganhando com isso? A Né? mineria é realizadora de riqueza. E nesse momento onde as tragédias são tão grandes, tem alguma dúvida que a grande extensão do território de monocultivos não teve, de monocultivos ou monoculturas, não teve também um papel que deu mais uma dimensão ainda maior para essa tragédia? Quantas áreas a gente sabe que no nosso território não respeitam nem a margem do rio, nem a mata ciliar mínima, às vezes nem 10 metros, nem 5 metros tu tem, porque querem colocar o arroz até ali, querem botar soja até ali. Quantas barragens, e não falo só de barragens, eu falo também de barragens em terras privadas, né? Muitas, inclusive, por causa dessas monoculturas, também não agravaram, não deram uma dimensão maior, entendeu? Então, se tu for perceber, assim, tudo está interligado. Assim, já passou da hora de que esse modelo não nos serve, esse modelo não nos ajuda, esse modelo não é coletivo. Que desenvolvimento é esse para quem? Para uma minoria muito pequena, para uma exportação, para aumentar o nosso PIB, e nós, brasileiros, gaúchos. É isso que a sociedade realmente quer? Será que é isso? Só que isso não chega na grande mídia, né, Isso Flávia? não é o É que a uma gente pena, quer. mas chega muito pouco esse tipo de reflexão na grande mídia. Se busca muitos culpados e tal, mas assim, eu acho que não é uma questão de buscar culpados, é mudar, de aproveitar essa janela triste que está se abrindo assim na frente dos nossos olhos e transformar, mudar esses modelos, entendeu? E por isso que a gente volta sempre aos indígenas. Por que trabalhar com eles há tanto tempo? Porque eles, entendeu? Eles consideram, eu não gosto de falar por eles, né? Hoje mesmo a gente estava conversando e disse, olha, a gente tem que dar voz a eles, eu acho até legal, depois se quiser tu pode fazer um podcast só com Com alguns guaranis ou com algumas certeza, se eles lideranças, tiverem disponibilidade, com certeza. claro, que daí eles falam sobre eles, né? É aquilo que eu te falei, eu posso falar, eu posso às vezes repercutir a voz deles por ter uma ressonância em mim, por entender a importância disso. E por entender que por essa relação deles ser tão sagrada e tão espiritualizada, consequentemente ela também se materializa no recuperar, no cuidar, no zelar, no ter sempre a sua roça, que estava falando, né, da agricultura familiar, entendeu? É uma prática, o cué, a roça, o roçado, a agrofloresta, o que a gente chama de agrofloresta hoje, muitos biólogos, é uma prática indígena, entendeu? Não, tu pode também chamar de um quintal agroflorestal, de uma agrofloresta, mas é uma prática indígena também. Então, se tu for ver muitos modelos que hoje são norte, para a gente sair desse modelo que faliu, vem dos povos originários. Aí eu estou falando nem só dos indígenas, eu falo de todos os povos originários. Aqueles que viveram milhares de anos de acordo com a capacidade de suporte de seus ambientes, entendeu? E que nós, em centenas de anos, rompemos com tudo, entendeu? Esgotamos. Que eles conservaram por milhares de anos, nós, em alguns séculos, esgotamos. Então, se não é a hora, né, de ouvir e por aí, eu não sei que momento vai ser esse, sabe, pai? Mas aí, uma das coisas que eu faço, eu até acho que essa discussão está chegando cada vez mais. Para mim, já é evidente cada vez mais que uma grande maioria não apoia esse modelo de sociedade, mas aquela pequena minoria continua controlando, continua facilitando, e a gente acaba entrando num sistema aonde o que a gente quer? A gente quer a praticidade, exatamente aí onde bate, porque para a gente poder ser mais resiliente, para a gente poder ser mais autônomo, para a gente poder mudar as nossas opções de consumo, eu vou sair daquele mercado que tem do lado da minha casa e vou na quitanda que já comprou de outro produtor, que não trouxe as frutas de São Paulo, eu vou na feira. Aí a gente vai começar a falar todas aquelas coisas que a gente costuma falar, que eu vou apoiar um pequeno produtor, que eu vou dar
preferência para uma marca local, que eu vou procurar alguém que tenha menor distância da onde eu estou. Então, existem várias boas práticas que eu já acho que já estão sendo adotadas. E, assim, eu agora que estou aqui, acompanho, por exemplo, o movimento do UOL, do mercado online, Mercado Livre, e o crescimento que os produtos sustentáveis têm tido, ele é acima de qualquer outro nicho. O que tem acontecido nos últimos 10 anos é enorme a quantidade de pessoas que têm buscado, procurado e comprado mais produtos sustentáveis. Só que, e ali, Denise, para mim, o que me chama a atenção? Que ele tem os dados da galera que está online, mas eu não compro nada online e eu sou quase cibernética perto da minha tribo. Se eu não compro nada online, quantas pessoas não estão mapeadas por um sistema internauta que estão comprando em feira, que estão descentralizando? Eu acho que a gente já tem um grande movimento, né, que fortalece. Eu me lembro quando eu tinha meu outro podcast lá com a Katia Suman, eu entrevistei o pessoal que começou a Rama, que começou a feira orgânica que a gente tem no Bonfim, e elas contavam que nas primeiras edições eram poucos produtores lá parados no Bonfim, e que cada cliente que elas vinham, elas aplaudiam, elas faziam festa, porque ninguém ia. Hoje é um lugar que a gente praticamente não caminha, é uma das maiores feiras de orgânico da América Latina, e existe um movimento fortalecedor enorme ali. E acho que mesmo dentro da feira, que distribui, olha, milhares de sacolas de plástico, eu nem vou trazer um número aqui porque eu estou desatualizada, mas era assim, aproximadamente 100 mil sacolas por feira, por sábado no Bonfim eram distribuídas. Então, é um número que nem a organização tinha noção quando a gente auditou. Eles chegaram a me convidar na época para fazer um programa para a gente erradicar sacolas. A gente iniciou o programa na época, e daí como é que a gente fazia? A gente passava 3 semanas, eles davam sacolas, e um sábado por mês não tinha sacola. No começo, as pessoas xingavam, depois chegou um tempo que elas começavam a colocar dentro da camiseta, chegou um determinado momento que elas já sabiam, nesse sábado não tem sacola, eu tenho que levar meu recipiente, e assim nós ia fazer a transformação. Até que chegou a pandemia, e daí na pandemia, por questões sanitárias, passaram a usar sacola plástica de novo em tudo, e o projeto parou, e várias coisas desse tipo. Mas mesmo num lugar assim, a gente tem que trabalhar a consciência de como embalar, de como distribuir, de várias coisas. Então, eu acho que é urgente que a gente dê esses passos na prática, porque a discussão está cada vez mais ali, o acesso está cada vez maior. O meu trabalho, Fabiola, é aumentar o acesso à sustentabilidade. Então, assim, como é que eu faço isso? Porque em cada cidade vem uma pessoa que faz, sei lá, sabonetes, shampoos naturais. Ou eu promovo, que nem quando eu chego aqui e mostro que isso aqui eu chamo obra de arte, e mostro esse tipo de opção de consumo, e trago comidas vegetarianas. A gente vai somando nesse cenário. Eu acho que isso já está instituído. Agora, o que eu sinto falta é de um pensamento estratégico. É disso estar realmente num planejamento. É a gente entender que a nossa indústria não tem que zerar imposto para uma indústria de carro zero. Né? É a gente encontrar uma nova forma de construir a sociedade de uma maneira muito mais estratégica. E nisso, tem um dos clientes que eu trabalho, que ele está colocado lá no polo de Recife, e ele produz 70% das embalagens do Brasil. Ele atende várias grandes marcas. E quando eles entraram pelo curso Todo Lixo é um Erro de Design, e daí a gente começou a fazer alguns projetos para diminuir as embalagens, até que chegou no momento que eu disse, olha, não adianta, se vocês realmente estão comprometidos a diminuir a embalagem, vocês vão ter que mudar a sua forma de distribuição. Naquele momento, eu achei que eu estava assinando minha carta de demissão, porque eu pensei, tá, agora acabou a história, não vou mais fazer nada. E ao contrário, eles disseram como que a gente faz isso. Então, daí saíram divisões de iogurte local com pote de vidro retornável, que remunera corretamente a comunidade local de produtores orgânicos, e realmente fizeram um trabalho significativo e estão entre grandes corporações. E eu acho que é essa semente, está em locais estratégicos. Mas eu acho que eu queria voltar para o FIES dos indígenas, que é onde eu quero dar mais foco hoje,
para que a gente consiga também não só entender a realidade do que está acontecendo nessas cheias, mas, por exemplo, desmistificar algumas coisas, né? Os povos indígenas hoje no Rio Grande do Sul, ou as etnias que têm mais vida, hoje tem fontes de receita, como que funciona, né, essa, que nem eu sei do artesanato, tu mencionaste o artesanato, essa é a principal fonte de receita. Se alguém estiver assistindo, né, esse conteúdo, que depois no YouTube é onde mais tem tido repercussão o nosso podcast, que lá tem replicado e assistir depois, e essa pessoa assistir aonde que nem eu mesmo vi num dos perfis que estava numa postagem conjunta com a IECAN, um indígena colocando todas as peças à venda, mostrando o artesanato, e eu pensei, mas onde entra em contato? Como que ele entrega? Como que se faz esse trâmite? Então, eu acho que você podia trazer... Ai, incrível, lindo. É isso, sabe? Eu acho essa uma das peças mais belas, assim, que os artesãos Guarani é uma onça, né? Uhum. Eu acho linda essa peça. Incrível. Assim, os E ela é Guarani, macia, queimadinha com... Ela é queimadinha, né? Para que as pessoas entendam. queimadinho com os ferrinhos que eles usam, tipo pirógrafo, como um ferrinho, como um pirógrafo, assim, fazendo todos os detalhes. É assim, o artesanato, Fábio, sem dúvida, quando a gente pergunta assim, as fontes alternativas, né? Alternativas de gerar renda, para a geração de renda. O artesanato sempre é uma das primeiras, quando não é a primeira. Porque tu tem as mulheres que trabalham com cestarias e fazem cestinhos, tu tem os homens que fazem as esculturas em formas de animais, que eles chamam de bichinhos. E tu tem N produtos que podem ser feitos com a palha, com a madeira, além daqueles que são mais conhecidos em feiras como o Brick, por exemplo, né? Então, assim, aqueles que quiserem ajudar, por exemplo, a gente teve alguns projetos que, nem só projetos, a gente teve projetos voltados para arte Guarani, para artesanato Guarani, mas a gente também fez, às vezes a gente só mediou empresas que, por exemplo, como a Caixa, em uma ação aí de muitos anos atrás, ela encomendou brindes de final de ano, cestinhos porta-lápis. Nosso projeto Hora Terra sempre tem também um dos brindes do projeto, né, além daqueles brindes mais conhecidos, como EcoBag, etc., são os brindes feitos, os porta-lápis feitos pelas mulheres guarani, as esculturas em forma de bichinhos pelos artesãos guarani. Então, além de ser uma arte muito bonita, muito bela, muito cheia de significado e simbolismo, é uma forma de gerar renda. A gente vem conversando com os Guarani nos nossos projetos, outras alternativas. A gente tem 2 viveiros construídos, né, viveiros para multiplicação de mudas, especialmente mudas de espécies nativas da nossa região, onde a gente vislumbra que no futuro breve, no futuro próximo, as mudas também possam ser uma forma de gerar renda além do artesanato. Mas realmente as fontes de renda nas aldeias dos indígenas são muito pequenas. Muitas vezes se deslocam no litoral, por exemplo, no verão, para vender nas praias, ou não vendem, ou às vezes nem só o suficiente para o deslocamento. É muito pouco valorizada. Aqui no Brasil, a arte indígena é menos valorizada do que no exterior, onde tem museus e etc., assim, valorizando essa arte. E aqui, muito pouco valorizada. Então, tu tem N realidades, são etnias diferentes, com arte diferente, né, com simbolismos até diferentes, mas é uma forma bem legal de quem quiser ajudar, seja uma empresa de brindes dos próprios Guarani, e daí isso aí a gente nem se envolve. Eu posso passar o contato, o telefone de lideranças Guarani, com as quais elas possam dialogar diretamente, fazer as encomendas, como a própria sociedade, quando vê essas peças, ter também um outro olhar. Às vezes é um cestinho porta-lápis, ou uma cesta, como essa bolsa, por exemplo, que tu nos mostrou ali no início da live, uma bolsa dessas não se faz um dia, são dias, é colher a taquara, é abrir as fibras, é secar, depois trançar, às vezes de pigmentar. Então, assim, é difícil, às vezes, uma peça tu entender que tem tantos dias, tanto trabalho, tanto simbolismo numa peça apenas, mas tem, né? Então, eu diria que o artesanato, sim, é a principal forma assim, de gerar renda ainda, mas a gente está construindo, buscando outras como a produção, multiplicação e comercialização de mudas, né? Certificando os viveros na SEMA, por exemplo, isso é muito recente, essa certificação agora que a gente vem fazendo de um ano para cá. Então, assim, tem algumas iniciativas assim, que eu espero que também venham a trazer renda. Mas eles não têm essa visão como nós, de eles perguntar, eles preferem vender na aldeia, entendeu? Eles preferem que as visitas, por exemplo, de escolas, tem alguns parceiros,
sejam organizações ou sejam empresas que também fazem articulações para levar as escolas, as turmas, né, os estudantes nas aldeias, e daí com essas visitas os guaranis vão nesses locais, ou vão até a própria aldeia, e daí nessas visitas também se vende uma peça. Então são iniciativas pequenas, ainda com poucos parceiros, mas que vêm se firmando. E acredito que vão ter, eu acho que por aí tem um bom caminho ainda a ser trilhado. Justamente por aquilo que tu falou lá no início, não é a lógica, eles não têm a nossa lógica de planejamento ao longo de, entendeu? Eles são muito de viver o hoje, o agora, o momento. Então, daí um planejamento estratégico, por exemplo, se torna ainda mais delicado, mais profundo. Exige mais tempo para respeitar esse tempo próprio dos indígenas, entendeu? Não sei se E a gente respondi. deveria estar mais no ritmo deles do que eles no nosso ritmo, sinceramente, né? E na realidade eu conheço, diria que 50% das pessoas que eu conheço agora na minha vida adulta, né? Hoje eu tô com 48 anos, 50% das pessoas que eu conheço sofrem mentalmente por ter que acompanhar esse modelo de sociedade, têm dificuldades, né, emocionais, por estarem submetidos a um modelo de sociedade que não concorda, mas que não tem uma opção ou com toda a fortaleza que tu precisa para ser disruptivo e quebrar, de fato, com tudo que, né, então, que nem aquele não sei o que, Marinho, Roberto, não é Roberto, aquele filósofo de rua que o rapaz ele abandonou a família dele, um cargo no Banco do Brasil para viver nas ruas, e daí hoje o pessoal ele tem, replica muito os vídeos dele. Ele realmente teve essa coragem de romper com a sociedade, fazer da maneira dele, mas para isso ele viveu em situação de rua, com os filhos dele em situação de rua, para ele estava tudo bem, mas para o resto da sociedade não estava tudo bem, né? Então, a gente, né, vive essa dicotomia de quem também não quer estar submetido e que tem que agora é o momento de fortalecer outras opções, né? Cada vez me espelho mais. Eu que vim do comércio exterior de uma época muito acumuladora, muito gastadora, muito compradora, que não tinha consciência alguma, eu vejo quanto eu nessa vida evoluí em relação ao que eu tinha. A ponto de, depois que eu saí do comércio exterior, eu cheguei a passar mais de 15 anos sem comprar uma peça de roupa. Literalmente, de tantas coisas que eu tinha que supriam, né, sem necessidade de reposição. Então, acho que a gente, e agora, nesse período que a gente ficou sem água, Porto Alegre ficou sem água, uma das frases que eu escutei das minhas amigas quando voltava a água é: nossa, como a gente esbanja, né? Se dando conta que no nosso dia a dia, a gente, por mais que ache que está fazendo, acaba usando muito mais água do que tem necessidade, mas a gente só se dá conta quando tem a escassez. E tem Então, soluções, e tem tecnologias sociais, soluções tão simples, às vezes até de baixo custo, captar água da chuva, sim, captação de água da chuva, telhados verdes, compostagem, reciclagem, energia fotovoltaica ou eólica, que vem barateando também, comparando com o que era, né, há uma, 2 décadas atrás, era muito caro. Então, assim, a gente tem tecnologias, a gente tem especialistas, a gente tem modelos, a gente tem experiências bem-sucedidas e não se implanta. E às vezes se busca um modelo totalmente falido, de, querendo, pensando em algo muito grandioso, quando na verdade a solução pode ser uma coisa tão simples. Porque, claro, é simples no sentido assim, de se adotar num bairro, numa comunidade, mas isso individualmente, pode né? ganhar escala, e é por aí mesmo que tá, e foi assim, é assim que vem ganhando escala. Então, tu tem medidas e tecnologias sociais, e socioambientais sustentáveis, que muitas vezes estão aí de acesso livre, inclusive, que nem envolvem patente, royalties, etc., que podem ser replicadas. Mas aí a gente volta talvez naquele mesmo ponto, né? Que talvez essas iniciativas ainda sejam muito pouco divulgadas diante desse sistema que se implantou tão grande, tão grandioso, onde se considera os recursos Infinito. infinitos. E isso que tu falou, olha ali, a sociedade que tu falou, captação de água de chuva. A gente tinha aqui em casa e realmente não faltou água em nenhum momento. Aí tu falaste de placa solar. A gente aqui também chegou a ficar sem luz, mas a placa solar esquenta a água. Então, além de ter água da chuva, a gente teve banho quente por conta das placas solares. Que não é Aí, caro, não é caro.
E tu falaste de Aquecimento de água para reportagem. banho não é caro. E durante esse período que ficou mais caótico, teve alguns bairros que ficaram sem coleta de resíduos em Porto Alegre. Quem que não sofreu? Quem tinha as composteiras. Então, você vai vendo como as coisas se somam num estado de autonomia que te gera um bem-estar. Que no momento de caos total, tu tem uma resiliência. Que não é difícil de fazer captação de água de chuva, não é difícil de fazer, né, usar uma placa solar, não é difícil de ter uma composteira. Compostar. Que a gente consegue adotar muito facilmente e que dá essa resiliência, que dá essa autonomia, né? É Daí uma me vergonha, né? Eu acho uma vergonha, assim, na minha rua mesmo, eu vejo, assim, em vários bairros, esses contêineres que deveriam ser só de resíduos orgânicos, acabam virando container de tudo, né? De entulho, basicamente, sabe? uma Quando parte do poder público de não saber comunicar, não saber orientar, porque as pessoas que conscientizar, não são. esclarecer, orientar, né? Às vezes falta, às vezes tu monta logística e não orienta. Exatamente. Embora tenha ali, né? Somente resíduos orgânicos, tem Mas as pessoas pessoas também não estão que não conectadas. colaboram. A sensibilização ambiental de resíduos, né, que é uma parte que eu estudo muito, por lei, ela tem que ser repetida cada 6 meses, porque a pessoa desconecta. Então, não adianta se tu fez uma educação ambiental a respeito de resíduos, tu não repetiu em 6 meses, é considerado que tu não deu essa educação ambiental. Porque a pessoa não está mais conectada com aquele propósito. Você tem que ficar lembrando, não é automático da nossa sociedade fazer isso. Né? Então, tem que entender a responsabilidade das partes. Mas deixa eu te perguntar Exatamente. uma coisa a respeito dos indígenas. Tem algum plano para quando a água baixar? Tem alguma aldeia que vai ter que trocar de lugar? Tem alguma coisa que você pode compartilhar dessa parte desses bastidores? Eu posso, depois eu posso também deixar contigo, Fábio, o link. Eu prefiro, assim, existem muitas necessidades, algumas famílias vão demorar um pouco para voltar para suas áreas, algumas em abrigo, outras em outras aldeias. Existe muita necessidade de recuperação, de reconstrução, de talvez não só de reconstrução, mas de construção de moradias dignas, por exemplo. Então, existem muitas demandas, muitas necessidades. Eu prefiro até passar o contato e o Pix do Conselho de Articulação Guarani, que é uma associação indígena liderada pelos próprios Guarani, eles que fazem a gestão, a arrecadação e distribuição desses fundos nas aquelas ações que são mais emergenciais. Eles têm essa autonomia e esse poder para isso. Eu até prefiro deixar os dados do Pix, da CAP e os contatos da CAP, porque eles ainda não têm uma rede social, um site. Esperamos apoiá-los também nisso, fortalecer a CAP, que é o Conselho de Articulação do Povo Guarani. É uma associação sem fins lucrativos, indígena, formada por indígenas, a diretoria em seu conselho. Eu até prefiro deixar o deles, Fábio, para eles mesmos poderem fazer essa gestão, entendeu? Aqueles que quiserem ajudar, claro, que puderem contribuir, Tá, seja com eu recursos vou... financeiros ou com ações. Desculpa te interromper. Não é isso, seja uma doação através de um recurso financeiro, seja através de itens, os próprios daí, Guarani da CAP, podem inclusive orientar diretamente, sabe? Tá. Fortalecer a CAP, fortalecer o Conselho de Articulação do Povo Guarani, que os meninos estão dando, estão suando para que as doações que chegam, cheguem nas aldeias, né? As doações que estão vindo, uma paz, porque eu entendo que é uma preocupação óbvia, todos aqueles que perderam as suas moradias estão em abrigos, então está tendo um olhar mais atento para os abrigos, mas precisa ter um olhar atento para os indígenas, para os quilombolas, os pescadores artesanais, então, essas outras comunidades, os povos tradicionais, os povos originários, eu acho que precisa, assim, a sociedade, a mídia, o poder público ter um olhar mais atento e fortalecê-los nesse momento, ajudá-los, mas também fortalecê-los. Então, eu até prefiro deixar os contatos da CAP, Fábio, assim, eu acho que é mais positivo. Eu deixo, você me passa depois e daí eu deixo fixado embaixo dessa live. Quando for para o YouTube, eu coloco lá e no Spotify eu também deixo mencionado o contato direto deles. Mas eu vejo também muitas pessoas que não estão em abrigos e que estão na casa de parentes que também estão se sentindo desassistidas, Claro. né? A gente, as doações não chegam para quem não está centralizado, né? Então, essas pessoas tem sido. A gente vai ter que organizar isso de alguma maneira e o poder público se colocar, né, para que a gente possa acessar recursos sem olhar para quem, né? Organizando isso de uma maneira diferente, né? Porque não são só os abrigos que estão precisando dessa assistência. Não, claro, muitas pessoas desabrigadas.
e às vezes abrigadas em casas de familiares, amigos, etc., que também, né, embora tenha algumas medidas, né, de emergenciais e tal, saque, calamidade, outras medidas, mas a gente já vai demorar, isso aí vai demorar muito. Eu acho que nós não estamos falando nem de meses, não, Fábio. Pode ser que com um mês ou dois Cimento as águas baixem, mas a reconstrução vai ser muito mais duradoura, né? O de um ano tempo não necessário de tá nem construção é muito maior. com certeza. Exatamente, as águas vão baixar, mas as demandas e a necessidade de reconstrução vai perdurar. E ainda vai ser mais dura, mais difícil e mais longa para essas comunidades que a gente falou lá no início, as mais As vulneráveis. mais vulneráveis, com certeza. Até porque chega um momento que essas doações que estão chegando vão parar de chegar. E aí? Né? E daí como é que a gente vai reerguer? E tem isso, tem pessoas que têm recursos que estão, né, que vão se mudar, que vão para outro lugar, mas essas pessoas não têm essa condição, né? Então, vai ser um momento. Exatamente. A gente vai ter que assistir, que nem tu falou no começo, né? A gente vai ter que ter um olhar atento para entender o que colocar em cada momento e poder agir de maneira com um olhar de reconstrução, de resiliência mesmo. E eu espero que seja realmente um momento das pessoas repensarem seus valores, né? De a gente encontrar o que a gente vai dar apoio no meio disso tudo. Então, as iniciativas que são socioambientais, com certeza, vão ter minha prioridade, né? E é forte que na minha bolha eu poderia ficar suprida de quase tudo: comida, bebida, shampoo, condicionador, vai falando sabonete, roupa, calçado. Então, espero que isso também fortaleça esse movimento Empreende Verde, porque eu, né, por mais que eu tenha flopado na minha SOS Ecomarcas, para mim, nunca fez tanto sentido a gente dar apoio para uma marca pequena e sustentável, né? Então, e assim como para indígenas, né? E várias outras minorias que a gente vai poder olhar nesse momento. Então, descentralizar de centrais de abastecimento, encontrar esses núcleos de resiliência, de oferta de novos produtos, vai ser parte do meu trabalho, vai ser parte do que eu quero proliferar e fortalecer, né? Como esse mesmo podcast que eu fiz questão de dar espaço para esse nosso bate-papo. Vamos conversar mais à frente. Vamos conversar mais à frente, aí de repente nos dar uma colaboração aí com os Guarani, com a arte Guarani, né? Talvez dar Com certeza. construir um caminho mais sustentável, assim, com eles, assim, em termos de arte Guarani, acho que pode dar um apoio também aí, tá? Mas aí a gente São alinha isso sim, com calma, mas às deixar passar vezes esse momento sim. emergencial. Ontem, esses dias, estava falando com uma colega e disse assim, parece que a gente ligou um botão de emergência e é difícil, às vezes, a gente desligar esse botão de emergência, né? Então, ele ainda está um pouco ligado, mas eu tenho certeza que tem muito pano de chão ainda aí para a gente, muita articulação, muito futuro. E na questão de empreender, mesmo que não se utilize essa palavra, né, apesar dessa palavra que nem é bem um empreender com eles, é uma outra. A gente pode tentar construir com eles isso. Eu acho que pode ter um caminho também por aí legal, Fábio. Às vezes é uma coisa simples, que é uma das coisas que eu ensino meus mentorados, é criar um catálogo no WhatsApp que tenha a peça, o valor, e às vezes ter isso dali, as peças fotografadas, e poder mandar um link, isso facilita a tua forma de venda. Então, às vezes, medidas simples conseguem. Eles tiveram tem alguns, não vou dizer modelos, mas tem alguns exemplos de iniciativas assim, utilizando o Face, utilizando o blog. Tem algumas mídias, mas são poucas. Mas acho que Então, dá para fazer algo bem legal. Acho que dá para fazer algo acho que bem sim. legal. Eu faço questão de poder ajudar. Eu tenho visto, né, as iniciativas se fortalecendo, e daí tem sido uma coisa louca. Por exemplo, a Vila Jet, que é uma ecomarca que eu tenho apoiado, que eles têm um Calçados, né? projeto social e fazem calçados para manter esse projeto social. Além de promover a venda dos calçados dele, que eu estou fazendo dentro da nossa timeline no Empreende Verde, alcançando uma rede que não comprava antes, então ele já me reportou, né, novos calçados comprados no momento que eles estão realmente precisando, mas eu tenho buscado também outros pontos que vão vender o calçado dele. Então, estou conversando com São Paulo, estou conversando com João Pessoa, estou conversando com Fortaleza. Esses locais, se a gente consegue desenvolver 2, 3 pontos de venda, passa esse momento de crise e aquela parceria dá certo, eles vão continuar.
Então, eu estou tentando fazer um trabalho que seja pouco assistencial, que fortaleça de uma maneira que realmente fortaleça passado esse momento, que esses locais que estão buscando, que eu estou assistindo agora, né, dando essa ajuda assistencial, organizando pontos de vendas, encontrando novos contatos, depois não vão mais estar assistidos. Vão estar com um parceiro comercial que tem um lucro em cima daquela oferta e que por isso tem prazer em vender outras peças, né? Então, acho que você falou uma coisa muito correta, né? Que me toca muito por já ter percebido isso há bastante tempo, e realmente o brasileiro dá pouco valor para a arte indígena. Mas eu tenho muitos contatos de pessoas no comércio exterior. Existem outras maneiras de a gente conectar isso com lugares que vão valorar realmente isso e que não seria tão difícil assim de a gente poder trabalhar, né? Então, fechar a cabeça mesmo, organizar e ver o que a gente pode fazer. Eu estou disposta, disponível, e acho que a audiência, né, uma das coisas que eu tenho instigado muito a minha rede é você que está ali assistindo, teve alguma ideia, escreve nos comentários, manda para gente, para que a gente possa articular maneiras de fortalecer sistemas sustentáveis. Não tem como fazer isso sem rede. É a escolha individual, é você chegar no Dia das Mães e comprar uma bolsa assim, ou comprar uma bolsa com um logo dourado, né? É você a gente também ter acesso a essas informações, toda essa organização de rede mesmo. Tenho muito prazer de estar fazendo esse papel e estou muito feliz de poder te ter aqui comigo. Eu que Quer deixar, agradeço, Fábio. quer deixar um recadinho final, Dê? Olha, assim, amanhã é o Dia Internacional da Biodiversidade, Fábio. Por coincidência, né, talvez, ou sincronia, né, alguns diriam sincronia, mas amanhã é o Dia Internacional da Biodiversidade, então eu não posso deixar de bater nessa tecla, né, que todos que assistam esse podcast, a live, enfim, que todos eles, assim, fortaleçam, fortaleçam a articulação indigenista e ambiental, assim, na sociedade, nos órgãos públicos, nas suas famílias, nas suas comunidades, nos seus bairros, que isso passe a ser uma bandeira de todos, não só dos povos originários, ou dos ambientalistas, antes a gente era chamados ecochatos, né, Fábio? Enfim, assim, que eu Dias quero desagradáveis. os chás, ecochá, mas enfim, assim, que que a sociedade entenda que não há mais tempo de não recuperar a biodiversidade, não há mais tempo. Agora não é mais uma questão de escolha, né? Já passou esse momento de escolha, agora é uma questão de necessidade. Defender a biodiversidade, defender aqueles que revitalizam a biodiversidade, defender aqueles que têm saberes tradicionais para recuperar a biodiversidade. É uma necessidade. Então, eu clamo assim, aos políticos, aos órgãos públicos, aos empresários, à sociedade, que ouçam a voz dos povos indígenas, que atendam esse chamado. E aí, quando você fala disso, eu fiquei aqui pensando, uma das razões que a gente tem, né, do aquecimento global é a concentração de carbono na Terra. E daí, esses dias, eu vi uma charge que dizia assim, meu Deus, mas a concentração de carbono, que tecnologia nós vamos encontrar para resolver isso? E plantei, daí era uma sátira, né, que obviamente mostrava alguém plantando uma árvore, porque é plantar árvore. Entendem nisso que falou, não é plantar qualquer árvore, é plantar árvores corretas, nos lugares corretos, para que aquilo traga mais biodiversidade de fauna. Então, é uma flora combinando com a fauna. Você não sabe fazer isso, mas eu sei quem sabe, né? Então, acho que ali é onde entra esses conhecimentos ancestrais, é a gente ter a sapiência de resgatar isso e corrigir esse caos que a gente está levando de uma maneira também pode te dar lucro, que pode ser comercial, mas que, né, que traga isso muito mais alinhado com os nossos valores pessoais, não tem como continuar da maneira como está hoje. Então, se encontrar, que nem ela falou, empresas que queiram comprar brindes de indígenas, isso fortalece com que esses povos consigam estar estruturados, consigam estar, né, manter também as suas, não só a sua tradição, mas essa cultura toda sendo perpetuada para outras pessoas, consigam se articular com outros órgãos. Eu acho que é dessa maneira também que a gente consegue fortalecer, né? Só dessa live aqui eu espero ter contribuído com alguma coisa, e é assim, é cada um encontrar esse espaço dentro de si para que a gente consiga ir melhorando.
Obrigada, querida. Vou ler um textinho aqui de fechamento que eu costumo ler. Quero agradecer também, né, por esses ancestrais que contaram com a tua voz para poder trazer um pouco dessa realidade para a gente. E parabenizar o projeto de vocês sempre, que eu já conheço há tanto tempo, que eu tanto me orgulho. Desejar vida longa a esse projeto e tantos outros, né? E no que eu puder apoiar. Deixar um agradecimento, Fábio, claro, agradecer o convite, agradecer a todos aqueles que vão compartilhar e ver, compartilhar esse nosso papo, mas eu nunca posso deixar de esquecer, porque se a gente está conseguindo também se articular, colocar uma caminhonete, colocar combustível, contribuir com colaboradores para se alimentarem dos trajetos, para as doações chegarem nas aldeias, é porque a gente está com um projeto patrocinado pela Petrobras, através do programa Petrobras Ocidental. Porque se nós não tivéssemos esses recursos estruturais em termos de caminhonete, em termos de colaboradores, de recursos para viabilizar todo esse deslocamento, a gente não estaria conseguindo alcançar o que a gente está alcançando. Então, não posso deixar de agradecer ao PPSA, ao Programa Petrobras Socioambiental, sempre. Maravilhoso. Então, para fechar esse episódio, eu quero dizer que esse podcast é gravado todas as terças-feiras, às 19h19, via live no perfil do Instagram, Podcast Empreende Verde. O foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que existem no Brasil. Quem sabe um dos próximos episódios pode ser o seu negócio. Eu vou torcer para que um dia seja você aqui, contando a história da sua ecomarca. Saiba também que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o canal do YouTube Empreende Verde, o blog Empreende Verde e o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter contato com todos os personagens da rede Empreende Verde. O meu objetivo aqui é fortalecer esse ecossistema e levar todos juntos comigo para o mundo de Aloha. Obrigada, querida. Obrigada, boa noite, fiquem todos bem. Beijos. Tchau, tchau.